Hoje a gente vai falar um pouquinho o que vai acontecer na época da ressurreição dos mortos. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Pessoal, breve avisinho antes da gente entrar no assunto de hoje. Eu falei que essa semana tá com vários avisos, esse mês, né, talvez. Estamos chegando perto do workshop que eu vou dar esse domingo, tá? Se você ainda não se inscreveu, corre que ainda dá tempo, mas não demore porque tem poucas vagas, tá? Então é um workshop agora dia 19. O workshop funciona então naquele esquema dia todo, a gente encerra o assunto no mesmo dia, né? Começa e encerra no mesmo dia. A gente vai das 10 da manhã às 18 horas, com pausa ali, claro, para café e para almoço, tá? E é um workshop sobre autoconfiança à luz da Kabbalah. Então a gente vai falar por que algumas pessoas não têm autoconfiança, se sentem inferiores, a gente vai falar sobre síndrome do impostor, vai falar sobre autossabotagem, tá? Sempre do ponto de vista da Kabbalah, ligando aí com a árvore da vida, vendo personagens bíblicos, né? Enfim, um curso bem interessante, um workshop bem interessante. Se você quer participar, quer mais informações, quer se inscrever, vou deixar o telefone aqui embaixo, é o WhatsApp, 11 30 83 2665. Você pode pegar informações e se inscrever, tá bom? Corre que ainda dá tempo. Fica gravado caso você não possa fazer online, caso caia a conexão, alguma coisa assim. E se você, claro, puder fazer online e participar, melhor ainda. E ainda tem direito a participar depois de um grupo também. Então, aí um grupo onde eu tô lá e a gente tira dúvidas e continua o ensino depois ainda que o workshop terminar. Bom, essa semana, desculpe, continuamos a ler a porção de Vayachel, hoje focando nos parágrafos de 92, desculpe, a 94 do Zohar, 8º ano de leitura. E o Zohar está contando para nós um pouquinho do que vai acontecer na época da ressurreição dos mortos. E o Zohar conta que alguns versículos de Isaías vão ser lidos, na verdade, ou recitados em voz alta neste momento. Só para a gente falar, o que é a ressurreição dos mortos, para quem não sabe? O judaísmo acredita, né, que quando o Messias chegar, todo mundo vai ressurgir. Essa é a ressurreição. Os mortos, todo mundo que já viveu na Terra, vai voltar à vida. Então, esse processo vai começar com uma voz, eu não vou ler todos os versículos para não ficar cansativo, mas uma voz que vai ler Isaías 26, 19, né, chamando os mortos a voltarem. E aí, essa voz então vai ser ouvida por todo mundo, inclusive quem estiver vivo, tá? E aí, quando essa voz for ouvida, a morte também vai parar de existir no mundo. E vai se cumprir, portanto, uma profecia que também está em Isaías. Isaías 25, 8. Ok? Bom, depois de que essa voz soar no mundo, e em especial nos cemitérios, né, aí os túmulos, as tumbas vão soltar os seus mortos, né, e aí vai ter aí uma diferenciação, digamos, entre quem era mais positivo em vida, quem era mais negativo, né? Pessoas que viveram melhor ou pessoas que viveram pior a sua vida. As pessoas que não foram tão boas, as pessoas que foram boas, vamos começar por aqui, o Zohar não conta o que vai ser feito delas ou que frase que vai ser enunciada. Mas com as pessoas negativas, diz o versículo, diz o Zohar, que vai ser enunciado o versículo Isaías 26, 14. Então é uma repreensão a essas pessoas. O versículo diz mais ou menos o seguinte, que mesmo quando essas pessoas estão ressurgindo, elas ainda não estão com a vida plena, né? Porque elas viveram com uma negatividade muito grande. E elas vão ter que ser purificadas ou limpadas, né? E essa parte delas agora estarem ressurgindo é parte desse processo de purificação. Tá? E inclusive o versículo usa uma palavra que é de cura, né? Refaim, ligada à raiz de cura. Então, o Zohar explica que mesmo depois do processo de ressurreição dos mortos, e mesmo já sendo a era messiânica, não quer dizer que todo mundo já vai voltar pleno, né? Que todo o processo já vai ter acabado. Algumas pessoas ainda vão ter que passar por um processo de purificação e de cura, né? Ou seja, para alguns ainda vai ser o início do processo de limpeza, tá? Se essa pessoa ainda estiver ligada à negatividade, tá?
Bom, e com isso o Zohar também explica, só para a gente encerrar o vídeo, que as pessoas vão voltar dos túmulos da melhor forma que elas tinham quando estavam vivas, né? É uma pergunta que muita gente faz. Vamos supor que uma pessoa faleceu com 90 anos, tá? Em que momento de vida ela vai voltar? Vai voltar com 90, com 80, 70, 40? Né? Ou vamos supor também que uma pessoa morreu com alguma doença, com algum acidente, perdendo algum membro, ferida em algum membro, né? Ela volta com essa ferida? Ela volta com essa doença? O usuário diz que não, né? Ela volta, como eu falei, com o melhor estado de saúde possível. Então, se ela perdeu algum membro, se ela feriu algum membro, vamos supor com um tiro, né? Ela não volta, o corpo dela não volta com isso. Ela volta totalmente saudável, por causa desse versículo que eu falei. É parte do processo de volta ela vir curada, tanto fisicamente como animicamente, na alma. Então, a cura física já acontece imediatamente, assim que ela voltar do túmulo. Mas a cura da alma ainda pode demorar um pouquinho, então ela volta, precisa passar por um processo de cura, e aí ela também consegue essa cura anímica, de modo que uma dupla cura ocorra. E aí acontece que num certo momento, tanto as pessoas positivas como as negativas fizeram essa ressurreição, né? E aí a era messiânica, digamos, atingiu o seu objetivo, ou um dos seus objetivos. O mundo inteiro voltou à vida, não há mais morte e todos estão retificados e completos. Um bom dia a todos e tudo de bom.